Tamar foi nora de Judá, né? Ela casou com seu filho andando mais um pouquinho aqui. Judá era filho de Jacó, só para vocês entenderem. Ele era o quarto filho de Jacó com Leia, né? E Judá, ele não casou com uma mulher que fosse da mesma fé que ele, né? Que compactuava da mesma fé que ele. Ele casou com uma outra mulher e teve que era o primeiro filho. E esse filho se casou com Tamar, que também não compactuava da mesma fé que ele. Não fez que nem o seu pai, que foi buscar na parentela, né, como Raquel e Leia. Não fez como os seus avós, que foi que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac. Então, eles saíram da terra do meio deles e foram para a cidade vizinha e acabaram casando com pessoas ali. Tamar casou com não fazia o que era agradável aos olhos de Deus, então Deus o recolheu. E naquela época, a esposa que casava com o primogênito, né, com o mais velho, que não tinha filho para deixar herdeiro para aquela família, era-se comum casar com o próximo filho. E tendo esse filho não era do segundo filho, ele era herdeiro do primeiro filho. Então Judá mandou que Onã fosse ter um filho com Tamar. Onã, com um gesto egoísta, né, e ambicioso, porque ele não queria deixar herdeiro, né? Pelo contrário, se não tivesse herdeiros, ele seria o próximo herdeiro. Então, ele não queria deixar o direito de herdeiro para esse filho e nem deixar que Tamar gozasse de ser mãe de um herdeiro, né? Então, ele queria aquilo para ele. Então, o que ele fazia? Ele poderia recusar. Seria vergonhoso, mas ele poderia recusar. Mas ele não fez isso. Ele preferiu manter relações com Tamar e para que ela não tivesse filho, ele jogava o sêmen na terra. Então, isso impedia que ele tivesse filho. Isso foi mal, Deus não se agradou disso, isso foi mal aos olhos do Senhor, e Deus também o matou. Então, Judá, vendo que aquilo ali era algo estranho, né, ele acreditava que a maldição estava em Tamar e não em seus filhos. E então, ele pegou e falou, para dar um jeitinho ali na situação, ele pegou e falou, vai, fique com seus pais, e quando meu filho mais novo, que era o terceiro filho, crescer, você tem um filho com ele, e ali dá um herdeiro que seria de Er. E passado um tempo, não aconteceu, né? E Tamar, vendo que isso não aconteceria, ela viu que Judá iria até a cidade, porque eles não moravam na mesma cidade como a Bíblia relata. Ela foi até a beira da estrada, perto das fontes, e ali ela se colocou como uma prostituta, tampando o rosto com um véu. As prostitutas mesmo, elas não tampavam o rosto. As prostitutas que era de ato religioso, né, de algo espiritual, que eles acreditavam na fé, né, ali daquela cidade, que se tivesse relação com essas prostitutas que não mostravam o rosto, eles iriam possuir poder, né? Então Judá foi lá e teve relação com Tamar sem reconhecê-la. E ali o valor que ele teria que dar para ela, eles negociaram e ela pediu como garantia de que ele iria pagar, né? Porque ali se trocava com animais, né? Se pagava com animais e tal, de outras formas, a moeda era de outras formas. Como garantia, ela pediu o selo dele e o cajado, né? O selo é como se fosse uma assinatura. Hoje em dia a gente assina, mas na época era algo que vinham e carimbasse, como se fosse um carimbo. Ele pegou e deu esse cajado e esse selo, e se passou o tempo, e ele voltou para tentar pagar o que ele devia a ela,
e ela não apareceu mais naquele local. E ele perguntou às pessoas, aonde está a prostituta? E todo mundo falava, não teve prostituta aqui. Passado 3 meses, chegou até o ouvido de Judá de que Tamar estava gerando. E ali, se ela se envolvesse com outras pessoas, com uma outra pessoa, ela perderia a vida, né? Porque é como se ela prestava honra, né? Ela tinha que aguardar a família, a gerar nessa família. A vida dela ficava parada, né? Esperando com que tivesse filho, né? Um pouco parecido com a história de Ruth, né? Depois, quando a gente estudar Ruth, a gente vai ter uma percepção parecida também. Então, assim, ela tinha que ficar ali esperando com que, se tivesse esse filho, para ela ter um filho, continuar a vida dela e ter a dignidade dela, né? Então, ela foi lá, teve filho com Judá, gerou de Judá, e quando eles chegaram até Judá e falou com Judá, ele falou, vai, pega essa mulher e mata ela. Que se fosse de uma outra pessoa, teria que ser feito isso na lei, né, que regia na época. Então, é o que aconteceu. Ela pegou e demonstrou que estava com o selo e o cajado. E ali, ela demonstrando esse selo e o cajado, ele falou, lá no 26, então, reconhecendo Judá diz, mais justo é ela do que eu, porquanto eu não tenho dado selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Então, ali, ele entendeu que o filho era dele e que ela era uma mulher justa, ela não tinha por que matar, né? E assim, a Bíblia relata que ela não só gozou de tudo que o herdeiro teria, mas também ela foi colocada na genealogia de Davi e de Jesus. Então, ela entrou nos filhos e filhos até chegar a Jesus. Então, ficamos aqui meditando, né? Como que a mulher, na cabeça dela, ela não era, não cria na mesma religião, mas ela cumpriu aquilo, acreditando no Senhor, que o Senhor mudaria a história dela. E ela teve uma atitude, uma coragem que poderia levar toda a vida dela, se eles não acreditassem, né? Ela poderia ter custado a vida dela, estava custando a honra dela. E ela simplesmente acreditou no Senhor, confiou no Senhor e teve toda a história dela mudada. E não só mudada, como colocou aqui na Bíblia para a gente estar aprendendo com ela. Era muito mais fácil Judá, que tinha uma reputação, né, teoricamente, uma reputação ali teoricamente boa, né? E ela, que era de outra, comungava de outra fé, ela ali, graças a Deus, acreditou e confiou no Senhor e a história da vida dela mudou. Então, Deus conhece o nosso secreto, né? Deus conhecia e sabia o que ela estava fazendo no secreto. E assim como Ele conhece a minha vida, a sua vida. Ainda que nós achamos que estamos passando por uma injustiça, Deus é justo e Ele vai nos justificar. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem o tempo, tem o processo. Quanto tempo Tamar ficou ali esperando no processo do Senhor, mas a honra dela foi guardada e foi glorificada, porque foi para que Jesus viesse através da vida dela, né? E teve filhos e filhos até chegar a Jesus. E uma mulher que era improvável, uma mulher que provavelmente não estaria na linhagem de Jesus. E se passou por uma prostituta, todos ali viam como algo negativo, e Deus tem essa misericórdia, né? Deus tem, apesar de não ser o perfeito, como a gente acha que só as histórias perfeitas que o Senhor abraça, né? Ou que a gente, minha vida não é perfeita, eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas, mas o Senhor conhece o nosso coração, independente da nossa história. Assim como Deus conhecia o coração de Tamar. Então, Deus muda a história.
muda cenários. Então, que possamos aprender com a história de Tamar, possamos entender que, assim como ele fez na história, na vida de Tamar, ele pode fazer na minha e na sua, e ele vai fazer na minha e na sua, se nós acreditarmos e confiarmos e vivermos em secreto com Deus, né? Secreto, quando a gente fala, é que só ele sabe o que a gente está passando, só ele sabe o que a gente está falando. Esse é o secreto com o Senhor. E ele nos justifica. Vocês possamos ter essa certeza que o Senhor não está com os olhos vendados, o Senhor está vendo tudo e ele, na hora certa, ele vai nos justificar. Possamos ter essa certeza no nosso coração.